Thaís Albuquerque, líder do IBARNE, engenheira agrônoma. Aliás, já vou aproveitar para dar parabéns pelo seu dia na quarta-feira, né, Thaís? Feliz dia do engenheiro agrônomo para você, da engenheira agrônoma. Salve a sua trajetória profissional, viu, Thaís? Muito obrigada, Carlinha. Feliz dia do engenheiro agrônomo para todos os meus colegas também. E queria já puxar um gancho para fazer um agradecimento pelo nosso Momento IBARNE aqui no programa, porque uma coisa assim, a gente comentou nos outros programas, nas outras edições, que a gente viu uma mudança no comportamento da publicação das ofertas com relação ao mercado, com relação ao preço ser mais condizente com a praça que está sendo trabalhada, e isso é muito devido ao trabalho que a gente vem fazendo aqui no Momento IBARNE, que é justamente um momento que a gente pode utilizar para justamente educar esse usuário que está em busca de uma plataforma como a nossa para auxiliar, para ser mais um canal para melhorar na gestão das comercializações. Então, a gente vem vendo esse resultado e a gente queria agradecer mais uma vez pela oportunidade aqui, porque a gente consegue ver na prática que isso vem progredindo. Que coisa boa, né, Thaís? Que bom que a gente tem mostrado para o produtor que ele tem essa alternativa, porque ontem eu trouxe, Thaís, uma informação bem importante, inclusive foi um alerta do Marcos Araújo, que é analista de mercado da Agriinvest Commodities. Ele é o rei dos cálculos, viu, Thaís? Do agronegócio brasileiro, e ele trouxe essa preocupação. Ele falou: olha, eu queria entender por que as pessoas não estão alertando ainda mais o produtor brasileiro sobre 50% de baixa, 50% de queda na margem de lucratividade da soja 22-23 e do milho safrinha 2023 para o produtor brasileiro. Os custos aumentaram de forma muito significativa e a gente tem falado pouco sobre essa margem de rentabilidade que vai ser 50% menor para ambas as culturas, né? E quando a gente soma os dois, porque geralmente, né, o produtor de soja é produtor de milho e vice-versa. E mesmo as duas coisas somadas, viu, Thaís? A receita né, o lucro que o produtor vai ter com essas duas culturas, soja 22-23, safrinha 23, também é consideravelmente menor em relação à temporada anterior. Então, e a gente tem esses alertas de clima. Então, essas duas coisas juntas, elas mostram a necessidade que o produtor tem de reduzir o máximo que ele puder a sua exposição ao risco, e eu tenho frisado muito essa força que o IBARNE tem de ajudar a colocar o produtor num ambiente muito mais confortável e seguro de comercialização, né? Exato, e é bem complexo esse assunto com relação aos custos. Eu já trabalhei diretamente com isso e já trabalhei também com agrônomos, né, que me auxiliavam na parte, que focavam na parte de campo, e uma coisa que a gente sabe e que os profissionais especialistas técnicos da área falam, que a gente precisa, né, o produtor principalmente, ele precisa buscar uma maneira de continuar rentável e competitivo no setor, e que a margem ela vai diminuir, mas que isso não significa reduzir o investimento na lavoura, né? Que isso significa ser melhor na gestão de risco, na comercialização, e ser melhor na gestão de custos. E isso é muito importante a gente frisar, que não necessariamente isso vai significar cortar insumos da lavoura, mas sim ser mais eficiente no controle, atuar nos detalhes, evitar desperdícios, porque são as duas pontas casadas. E isso eu acho que é muito importante. E a gente até consegue trazer um gancho, porque a gente pode falar com relação à parte direta, né, daquilo que é aplicado no campo, mas a gente tem também o pós-colheita, que são os custos ali de logística, de armazenagem. E com relação a isso, entram também os custos da comercialização, que é algo que o IBARNE atua direta e indiretamente. Que a gente fala muito que o nosso objetivo é auxiliar o produtor, aqui falando do produtor, mas a gente tem a outra ponta também, que é o comprador, mas auxiliar o produtor
a reduzir os custos, aumentando a rentabilidade dele. E como que significaria essa redução de custos, né? Essa redução dos custos de comercialização, a gente fala muito em, por exemplo, trabalhar a equipe, que antes, às vezes, ficava trabalhando com diversas formas de comercialização por e-mail, por WhatsApp, contratos que, às vezes, não tinham um gerenciamento ou uma rastreabilidade, ou às vezes nem aconteciam, não era um negócio registrado que era acompanhado no sentido de, eu tive essa oferta, eu vou fazer aqui todo um acompanhamento para depois fazer toda uma análise para ver qual que é melhor, tudo isso feito de forma muito manual, e que a nossa ferramenta traz uma gestão que economiza tempo para essa equipe, e que esse tempo ele pode ser alocado para outras tarefas mais estratégicas. Então, a gente tem essa questão do custo do pessoal, do custo do tempo, que é aplicado de forma indireta, né? E, além disso, a gente tem também uma coisa que a gente pode afirmar, que é com relação ao custo da transação em si, porque a gente sabe que em algumas culturas que a gente trabalha, a gente pode dar um exemplo, claro, né, de feijão, por exemplo, que eu acho que é o mais explícito que a gente pode falar, mas isso pode ser aplicado para outras culturas também que acabam atuando com intermediadores, e aí aqui eu quero colocar uma vírgula e deixar claro que não excluímos o intermediador, a gente quer ser um parceiro Sim. dele, mas a gente tem essa possibilidade de redução desse custo da transação, justamente por trabalhar com taxas muito menores do que são praticadas hoje no mercado, caso a negociação seja bem sucedida. É importante frisar também. Então, queria fazer esse gancho aí com relação a custo e rentabilidade. Não, isso é muito importante, porque eu queria justamente entender isso, Thaís. Se o IBARN também, na hora de fazer essas transações todas, isso é bom a gente deixar claro também, essa vírgula é bem importante, né, de que tá todo mundo dentro do pacote, né, Thaís? Todos os profissionais continuam tendo a sua função, apesar da utilização e com a utilização do aplicativo. Eu queria entender justamente como é que essas despesas que não estão inseridas ali no custo total, mas principalmente nesse pós-colheita, estão inseridas na formação dos preços e no andamento dos negócios dentro do aplicativo, como, por exemplo, as despesas logísticas, as despesas com armazenagem. Como é que o time do IBARN lida com essas despesas do pós-colheita, Thaís? Hoje a gente tenta ao máximo possível instruir o usuário com relação a isso. O que a gente vê que tem de valor e que a gente está trabalhando em cima, para trazer metodologias, ferramentas, como, por exemplo, uma calculadora inteligente para dentro do nosso aplicativo, para o momento que o nosso usuário estiver colocando uma oferta, que ele possa olhar ali as informações que ele tem, né, que vem das cotações, por exemplo, do Notícias Agrícolas, olhar para a praça dele, ver quais são as oportunidades de preço de venda, olhar para o próprio custo, e aí já ter uma referência com relação a esses custos de toda a produção, mais o de logística, e poder fazer um cálculo ali dentro da nossa ferramenta mesmo para auxiliar ele na formação do preço que ele vai buscar dentro do nosso aplicativo. Mas hoje a gente ainda não tem isso, é algo que a gente está trabalhando. Então, hoje nosso papel é muito educar ele com relação a essa mentalidade, de que ele precisa vir para dentro do aplicativo já tendo a ciência de como funciona toda essa formação de custos. E isso é muito importante porque, eventualmente, ele vai ver uma mesma oferta dentro do nosso aplicativo, o mesmo preço sendo oferecido no meio tradicional que ele costuma utilizar. E aí ele vai falar assim, mas se é a mesma oferta, então não faz diferença. Então, aí que a gente precisa se atentar, porque às vezes vai fazer diferença sim, depende de qual vai ser o custo daquela transação fora do nosso aplicativo ou dentro do nosso aplicativo. Às vezes a gente vai ter uma oferta até com preço inferior dentro do nosso aplicativo, mas dependendo do custo de logística, dependendo de onde for a entrega ou o recolhimento daquela carga, né, não sabemos, ou dependendo de quanto que o intermediário estiver cobrando para fazer aquela transação, às vezes compensa ele aceitar uma oferta com um preço um pouco inferior dentro do nosso aplicativo do que uma oferta com um preço maior, mas que vai deixar a margem dele, né, inferior lá no final das contas. Então, toda essa análise deve ser feita, não apenas simplesmente uma conta aritmética ali e analisar apenas o fluxo de caixa no final, porque não é assim que funciona.
Não, isso é bom a gente trazer também, por quê, Thaís? Uma outra preocupação que eu tenho tido, que eu sinto que os produtores também têm se questionado, é a questão cambial, porque essa conta aritmética, ela realmente ela não é o suficiente, porque a gente está vendo que alguns produtores, né, eles vão vender a sua safra, seja soja, seja milho, arroz, trigo, não importa, com a formação de um dólar que era mais alto na compra dos insumos e será mais baixo, possivelmente, na hora de vender a sua produção. Essa é uma conta que também precisa estar no radar do produtor e ele buscar uma forma de mitigar os seus impactos, né? Com certeza. E isso eu acho que é algo que o produtor ele vem se atentando cada vez mais. Eu vejo desde da minha época de formação, o tempo que eu trabalhei diretamente com isso até hoje. Hoje a gente sabe, o produtor ele está atento, ele sabe que ele precisa casar as moedas de custo e de receita dele, que ele precisa fazer todo esse balanço com relação à dívida que ele está fazendo em real versus a receita que ele vai estar fazendo em real e em dólar e vice-versa. E a gente precisa auxiliar ele o máximo possível no quesito de como trazer isso para dentro da formação do preço, né? Porque, como você mesmo está falando, ele comprou um insumo a um determinado dólar e às vezes ele está pautando o preço dele num dólar que já está diferente para uma cotação ali da frente, uma cotação futura. E a gente precisa trazer metodologias para dentro da nossa ferramenta para auxiliar o máximo possível a esse produtor, que ele tenha acesso à informação e que ele saiba formar o preço com base nisso, né? E a gente sabe que falando aqui pode até gerar uma confusão na cabeça de quem está escutando. Então a gente precisa trazer de forma muito prática, ferramentas práticas mesmo. A gente fala muito isso internamente no nosso time. Criar calculadoras assim que transformem uma conta que às vezes pode parecer complexa em algo bem simples. Que até um dia perguntaram: vocês abordam a questão do preço? Do prêmio, desculpa. Não abordamos, mas a gente pode trazer até, inclusive, isso, para ele conseguir chegar ali no final do momento que ele está colocando a oferta e calcular, inclusive, isso, para ver o que é mais rentável para ele ou não. Então, a gente tem essa ciência e a gente está trabalhando para trazer o melhor possível para os nossos usuários com relação a isso. Isso também é muito importante, até porque, né, Thaís, o produtor precisa se lembrar que, assim como soja, milho, trigo estão no mercado futuro, há um mercado futuro também de dólar que ajuda nessa previsibilidade, que ajuda nesse planejamento comercial. E quando ele tem tudo isso e mais um time que vai ajudar a definir essas estratégias para o produto dele, né, para o físico, o casamento das duas coisas não tem como dar errado, né? Exato. E até agora estava me lembrando que a gente fez recentemente, acho que deve fazer um mês, uma pesquisa até em conjunto com vocês para entender como é que era o hábito de consumo de informação, de formação de preço desse produtor. E a gente viu que, pelas respostas, que existe sim uma dependência muito grande ainda de terceiros para auxiliar eles na formação desse preço. Então, a gente quer reforçar o máximo possível que a gente está aqui à disposição para ser um desses terceiros que auxilia nesse processo. A gente sabe que não é toda equipe, todo produtor que tem uma equipe, uma estrutura para trazer isso internamente, né? Que tenha uma equipe que atue diretamente nesse gerenciamento de risco. Então, muitas vezes ele vai buscar fora, ele está aqui todo dia vendo as análises do mercado, vendo o pessoal especialista em gerenciamento de risco, justamente para poder ele mesmo utilizar essas informações e fazer a melhor formação do preço dele. E a gente quer se colocar como mais uma ferramenta e mais alguém que está à disposição a ele para isso. E, Thaís, você então relatou que nessas últimas semanas que nós temos conversado, vocês sentiram o aumento das ofertas ali colocadas no aplicativo. Como é que você tem avaliado essa última semana? Foi uma semana muito nervosa para o mercado da soja, muito nervosa para o mercado de grãos, de uma forma geral. Como é que você avaliou essa semana, Thaís? Qual o seu balanço nessa sexta-feira, desses últimos dias, do que você pôde verificar no aplicativo dessa perspectiva do produtor, do vendedor? O que a gente vê ainda é muito essa necessidade da gente precisar realmente
mostrar para os nossos usuários que a gente está ali para pegar na mão deles e fazer o processo, caso seja necessário. E a nossa equipe, não no sentido de publicar uma oferta, mas no sentido de passar confiança, segurança, para ele poder estar ali dentro. A gente viu uma procura muito grande com relação a pessoas baixando, a pessoas interessadas. Eu fui abordada nesse feriado por um grande produtor aqui da região que já conhecia o aplicativo, mas que agora que a gente está mostrando muito mais as nossas benfeitorias, digamos, né, para o nosso setor, ele veio me procurar falando, eu estou super interessado, é um movimento muito sorgo, eu vi que vocês colocaram. Então, a gente vê um resultado desse trabalho que a gente tem feito, mas a gente ainda enxerga que o nosso usuário está buscando entender melhor como funciona, principalmente os aspectos com relação à segurança, e obviamente tem todo esse movimento do mercado com relação a altas e baixas, que acabam deixando o usuário um pouco mais, como que eu posso dizer? Não diria com o pé atrás, mas diria um pouco mais cauteloso, né, com relação a isso. E então, o que a gente pôde perceber a gente teve uma grande procura, principalmente no início, que a gente começou todo esse trabalho, várias pessoas colocando oferta muito de maneira especulativa, e depois a gente viu que as ofertas que ficaram são as que realmente têm um interesse mais firme de acontecer. Sim. E aí, até a gente, eu recebi uma pergunta no sentido de, mas quando eu entro lá no aplicativo, eu não vejo compradores colocando muitas intenções de compra, não tem compradores dentro da plataforma? E daí eu respondi, não, existem sim compradores dentro da plataforma, a questão é que a gente tem que analisar o movimento do mercado. Agora a gente passou por um movimento de oscilação e agora a gente entra num movimento que a gente teve altas, né, com relação aos produtos que a gente estava trabalhando, e é normal que o comprador queira manter a sua posição de comprar no melhor preço possível. Então, não necessariamente ele vai querer expor a sua oferta de compra, mas ele está atento às ofertas que estão sendo colocadas de venda. E ele pode, sim, interagir com essas ofertas dentro da nossa plataforma sem se expor. Então, às vezes, a gente vai olhar e esses compradores, eles não estão publicando, né, deixando públicas as ofertas de compra dele, mas eles estão mandando contrapropostas nas ofertas de venda que estão acontecendo pelos produtores. Então, é importante a gente frisar isso também. Podem colocar, sim, as suas ofertas de venda dentro da plataforma, que os nossos compradores estão atentos, e a nossa equipe também vai trabalhar ao máximo possível para conseguir trazer ofertas relevantes para vocês aí na região que vocês atuam. Não, acho que essa é também um alerta importante desse comportamento do comprador, né, Thaís? Às vezes a gente, o vendedor vai entrar ali no aplicativo e não vai ver essa dinâmica ou essa movimentação, e assim ele já entende que, portanto, o comprador ele vai agir de forma diferente do que o vendedor age. Thaís, olha só, eu acho que a gente termina muito bem essa semana com informações muito ricas para o usuário e para quem, para quem já está usando o aplicativo e para quem tem interesse. Eu volto a pedir para o nosso time deixar aqui nos comentários do Instagram o link para baixar, para quem ainda não baixou. Te lembrando que o eBarn está disponível em todas as lojas de aplicativo, e já te convido para segunda-feira voltar, Thaís. Pensa que sua semana já terminou? Não, vai ter que trabalhar no final de semana. Vamos monitorar e juntas estaremos novamente na segunda-feira para ver ali como é que a gente começa uma nova semana, não é isso? Perfeito, Carla, é isso mesmo. Agradeço mais uma vez e convido os nossos telespectadores, o pessoal que sempre interage com a gente, que continuem interagindo, que se tiverem vontade de participar, né? A Carlinha já fez esse convite anteriormente, a gente fica super à disposição. E eu estou trabalhando, não esqueci que eu prometi para a gente mostrar um tutorial de passo a passo como incluir uma oferta. A gente não faz isso ao vivo, na prática, porque a gente colocaria uma oferta real, né? A gente não teria esse ambiente teste, a gente acabaria colocando uma oferta real e a gente não quer manchar o ambiente do aplicativo. Então, a gente vai fazer um vídeo específico de como o produtor pode colocar e depois do comprador respondendo essa oferta. E a gente fica à disposição para quem mais tiver qualquer dúvida, a gente está sanando e ajudando no que for preciso. Muito obrigada, Carla, um excelente final de semana e segunda a gente se vê. Obrigada, para você também, Thaís. Como é que tá a Maria Luísa? A Maria Júlia e a Luísa, juntei. Juntei. Juntos.
Isso, a Maria Júlia. Ah, é. A Maria Júlia é a pequenininha de 1 ano e meio, ela tá E a, ótima. e A Luísa tá crescendo aqui, viu? Tá passando elas rápido. já super fizeram uma relação de irmãs, já são melhores amigas da vida. Ai, já fizeram, acredita? Tem gente que não vai acreditar, mas já fizeram. É uma gracinha, Ah, inclusive. eu acredito, eu acredito. Thaís, bom final de semana para você, para sua Obrigada, família, para todo o time do Ibarne. Segunda a gente se fala. Até igualmente. mais. Até mais. Senhoras e senhores, é o aplicativo Ibarn sempre ali presente no Bom Dia Agronegócio, ou sempre aqui presente no Bom Dia Agronegócio, para que você entenda que você tem mais alternativas para comercializar o teu produto de forma segura e garantida, tá? Isso é muito bom. Lembre-se, tem um timão ali por trás do Ibarn para garantir que o ambiente seja seguro, confiável, confortável e que te dê essa opção com realmente bastante força para você diminuir a sua exposição ao risco nesse momento que é tão importante você fazer isso, tá?